O programa Transição começa em uma nova edição falando sobre coisas importantes da doutrina espírita, especialmente agora, nesta época, não é? Cheia de aspirações, de esperanças. Estamos hoje entrevistando o nosso querido Divaldo Pereira Franco, falando a você sobre o Ano Novo. Divaldo, um prazer recebê-lo no programa Transição. Muito obrigado. Divaldo, nós aprendemos com os espíritos a importância do dia, das 24 horas, como presente de Deus para a renovação do nosso espírito através das tarefas. Você tem para nos informar alguma visão a respeito de como os espíritos veem a transição de um ano para outro? Este período de um ano que se encerra para dar agora espaço ao novo período que começa? Em face do nosso calendário, essas festas no mundo espiritual também encontram ressonância. Diríamos melhor, a Terra experimenta a ressonância das celebrações que têm lugar no mundo espiritual. Principalmente quando termina o exercício, há um grande júbilo entre os espíritos nobres, considerando-se, por exemplo, no balanço que eles dão das atividades, o saldo credor, ao invés de, nos dias tormentosos, o saldo devedor. E é natural que eles considerem esses períodos como festivos e dignos de celebrações. Então, por exemplo, na mudança de um ano para o outro, há uma grande alegria entre os espíritos nobres que estabelecem programas para largos períodos, não existindo o improviso e tampouco o acaso na realidade das leis cósmicas. Tudo é trabalhado com muita antecedência. E quando se conclui um ciclo, é natural que haja o júbilo pelo êxito que aquele ciclo pôde lograr. Então, os espíritos celebram da mesma forma as nossas alegrias. O dia de finados, por exemplo, que passou há alguns meses, há algum tempo, é celebrado no mundo espiritual, porque pelo menos alguns familiares lembram-se dos seres queridos que viajaram naquele dia e eles voltam festivamente para agradecer. Dessa forma, o início de um novo ano é sempre celebrado com alegria. E, curiosamente, o dia 1º de janeiro é denominado o Dia da Fraternidade Universal. É verdade. E muitas pessoas, nesses períodos, se entregam a um sentimento diferente, não é? São ocasiões, às vezes, de se reunirem em família, de terem um encontro com aqueles que estão há muito tempo distantes, não é? Isso ajuda também a tornar isso uma coisa mais festiva, não é verdade? Contribui muito para a fraternidade, porque já começa dos períodos da celebração do Natal. Embora Jesus não tenha nascido dia 25 de dezembro, que era o período das Saturnais em Roma, essa data ficou celebrizada, pelo menos no Ocidente e hoje também no Oriente. As cortes espirituais descem à Terra, evocando aquela noite memorável em que a estrela de primeira grandeza veio ter conosco para poder desenhar o futuro da humanidade. Então há uma mudança de vibração. As criaturas ficam mais acessíveis. Talvez a sinfonia sublime do Natal prepare para o encerramento do ano e a abertura do novo exercício. Então as criaturas sentem uma necessidade imperiosa de permutar alegria através de presentes, apesar da técnica mercadológica estabelecer isso como essencial, esquecendo o fundamental, que é a proposta de Jesus e que é a programação para o ano novo. Mas de alguma forma essa troca de amabilidade sempre nos dá um sentido de cultura edificante, de fraternidade. E realmente é o período das celebrações domésticas, das alegrias, que lamentavelmente são feitas através de terríveis matanças de animais. Deveríamos fazê-las de uma maneira menos cruel, menos perversa. Já existem hoje recursos tão grandes e admiráveis que as matanças de animais para celebrar o Natal, para celebrar o Ano Novo, poderiam sofrer uma modificação. Mas isso ocorrerá à medida que haja o desenvolvimento sócio-intelecto-moral da criatura humana. Divaldo, na ocasião da chegada do Ano Novo, as pessoas em geral cultivam certos rituais, simbolismos, cerimônias, e fazem isso até para atrair a boa sorte, para os augúrios do novo ano que começa. Como a doutrina espírita, Divaldo, vê essas manifestações das pessoas nesse sentido? Esses atavismos
de certo modo, contribuem muito para o indivíduo, através de uma autossugestão, lograr metas que, se ele não tivesse um caminho pedagógico para fazê-las, de certo modo, repito, eles não lograriam o êxito que perseguem. A roupa branca, por exemplo, periodicamente está sendo substituída pela moda. No ano passado, no ano atrasado, o tom do dia primeiro era o amarelo. Então, nós somos muito vítimas dos estilistas, vítimas no bom sentido da palavra. E muitas vezes essas superstições, elas têm o caráter de levar o indivíduo a libertar-se de conflitos interiores. São bengalas psicológicas que nós não podemos tirar de um momento para o outro. Somente através do conhecimento espiritual de que o mais importante é a transformação moral para melhor, de dentro para fora, é que logrará apagar isso que se transforma em verdadeiros cultos evocativos aos hábitos ancestrais. Determinadas doutrinas animistas também se dedicam a esses cultos. E é lógico, os espíritos que estão vinculados participam e produzem fenômenos de bem-estar, de alegria, porque Deus é amor. E tudo aquilo que objetiva a transformação para o bem tem o apoio da divindade e dos seus ministros, dos grandes arquitetos do universo e também dos benfeitores da humanidade terrestre. Ou seja, de alguma forma, isso vai ser usado pelo mundo espiritual para produzir algum benefício para aquelas pessoas que estejam fazendo isso daí. Porque graças à fixação mental, o nosso organismo produz determinadas ondas vibratórias que facultam os resultados positivos. A mim, antes me impressionava quando alguém se acercava de Jesus e pedia-lhe: cura-me, Senhor. E ele então indagava: tu crês que eu te posso curar? Parecia-me óbvio que a pessoa acreditava. Mas depois eu descobri, com a experiência dos bons espíritos e os ensinamentos psicológicos de Joana de Ângeles, que nem todo doente quer ser curado. Muitas vezes a doença é o seu mecanismo de autorrealização. Outras vezes Jesus perguntava: tu crês que eu te posso curar? Então, graças a isso, no estudo profundo, numa obra que Joana de Ângeles ditou e que se chama O Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, vinha descobrir que o nosso cérebro produz determinados coeficientes vibratórios semelhantes aos neuropeptídeos, que vão influenciar, quando são coisas boas, o sistema nervoso central, depois o sistema de natureza endócrina, as nossas glândulas internas e o imunológico. Quando o indivíduo crê, quando ele quer, ele já contribui interiormente para a mudança. Quando ele odeia, quando ele tem sentimentos perversos, ele produz exatamente o oposto, porque aquelas descargas energéticas vão contribuir para que se dê a enfermidade, matando o sistema imunológico. Então, muitas vezes, essas superstições contribuem para a crença, e na crença há toda uma alteração do sistema nervoso central, das suas glândulas de secreção endócrina, do aparelho imunológico, para poder o indivíduo tornar-se receptivo, idealista e acontecer. Daí a autossugestão, como a alossugestão, contribui muito para o bem-estar do indivíduo. Por enquanto, não vejo nada que se lhe oponha, mas sempre tendo em vista que a intenção, como diz Kardec, equivale. Termos a intenção do bem, trabalharmos pelo conseguir, esta deve ser a nossa meta essencial. E eu acredito que uma boa exemplificação disso que você citou, quando Jesus pergunta a uns se ele acreditava que ele podia curá-lo, é o caso da mulher hemorroíça, não é? Aquela que não se apresenta diante do Cristo, que Jesus nem sabe, vamos dizer, na nossa tradição, ela está por detrás, vai e toca. Ela tinha esta busca, não é? E de repente o Senhor para e identifica que saíra dele uma virtude, como ele fala no Evangelho. É comovedor esse momento. Porque a figura de Pedro, para mim, sempre foi fascinante. Era o homem, era o indivíduo, era um pescador acostumado às lides do mar, a uma convivência algo agressiva. E naquela confusão que se estabelece, Jesus volta-se e pergunta-lhe: quem me tocou? E a reação de Pedro é tão humana: olha lá, vê se eu vou saber quem lhe tocou nessa confusão terrível. Jesus: Pedro, Simão, eu senti que de mim desprendeu-se uma virtude. Aquela mulher trazia os condicionamentos. Ela sabia que se tocasse em Jesus, ela lograva. E ao fazê-lo, houve uma irradiação eletromagnética da saúde do mestre que a inunda e ela se recupera. Entra na grita da multidão: fui eu, Senhor. É o exemplo da fé, no seu sentido mais profundo.